Olá, bem-vindos ao Sejures Online. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir por uma importante legislação federal, a nossa Lei 11.892 de 2008, que dispõe sobre a rede federal de ensino. Em que áreas? Áreas da tecnologia, profissional e científica. Então, vamos trabalhar aqui as instituições que compõem a rede federal de educação, educação profissional, educação científica e educação tecnológica. A ideia aqui é buscar os artigos principais da nossa legislação que podem e já foram cobrados em concursos públicos e vamos trabalhar também algumas questões de prova para a fixação da teoria, tá certo? Então vamos dar início. Vamos lá? Capítulo 1, vamos entender a rede federal de educação, educação profissional, científica e tecnológica e a primeira informação importante que pode ser cobrada na tua prova. Quais são as instituições que compõem a rede federal de educação, ensino na área profissional, científica e tecnológica? Lembrando que esta rede de ensino está vinculada ao Ministério da Educação e é constituída das seguintes instituições. Me ajuda, e você precisa decorar para a tua prova. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os institutos federais, né? Eles então compõem a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Que outra entidade? Temos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Temos ainda o Cefet, Cefet Rio de Janeiro e Cefet Minas Gerais. E temos também as escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Então, estas instituições é que compõem a rede federal de ensino na área da ciência, tecnologia e também profissionalizante, tá? Lembrando que esta rede federal de educação está vinculada ao Ministério da Educação. Memorizou as instituições? Importante, cai em concurso. Vamos à primeira questão de prova. Universidade Federal. A Lei 11.892 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. Segundo essa lei, fazem parte da rede, letra A, somente os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Somente? Errado. B, somente os Institutos Federais de Educação e a Universidade Tecnológica do Paraná. Errado. Somente não. Letra C, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, escolas técnicas vinculadas às universidades federais e escolas municipais? Escolas municipais, errado. As escolas técnicas precisam estar vinculadas às universidades federais. Então, descartei a letra C também. Letra D, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Universidade Tecnológica do Paraná e escolas técnicas vinculadas às universidades privadas? Errado. As universidades são públicas federais. Me restou a letra E, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ok. Universidade Tecnológica do Paraná, ok. Escolas técnicas vinculadas às universidades federais, sim. E o Colégio Pedro II. Estas instituições compõem a rede federal de ensino? Compõem. Meu gabarito, letra E. Lembrando que falta uma instituição, né? Porque ele mencionou aqui, ó, os institutos federais, a Universidade Tecnológica do Paraná, escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Faltou uma entidade. Quem? O Cefet, né? O Cefet Rio de Janeiro e o Cefet de Minas Gerais. Mas a melhor opção, a única possível aqui é letra E. Apesar de não mencionar Cefet, né?
é a que podemos marcar. As demais estão incorretas. Meu gabarito, letra E. Fechou? Vamos ao parágrafo único do nosso artigo 1º. O parágrafo único, ele traz uma importante informação. Informação importante, pode ser questão de prova também. Diz o parágrafo único do artigo 1º. As instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 5. Ou seja, vamos ver o artigo. Quem ficou de fora? 1, 2, 3 e 5. Quem ficou de fora? As escolas técnicas. Então, tirando apenas as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Vamos lá ao parágrafo único. As instituições indicadas no 1, 2, 3 e 5, ou seja, todas, menos as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Estas instituições possuem o quê? Possuem autonomia. Estas instituições possuem autonomia. Autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Por quê? Porque elas são autarquias. Então, é uma boa pedida para a tua prova. O Colégio Pedro II, ele é uma autarquia. Ele possui o quê? Autonomia. Autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didático-pedagógica e também disciplinar. A Universidade Tecnológica do Paraná é uma autarquia. Cada instituto federal é uma autarquia. Muito bem, o Cefet, Cefet Rio de Janeiro, Cefet Minas Gerais, são autarquias. Agora, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais não possuem autonomia, não são autarquias. Por quê? Porque são vinculadas às universidades federais. Elas integram a estrutura da Universidade Federal, elas integram a organização da Universidade Federal. As escolas técnicas vinculadas às universidades federais não possuem autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira, didático-pedagógica. Por quê? Porque elas estão, palavrinha, vinculadas. Vinculadas às universidades federais. Fechou? Então, o que eu já aprendi? Eu já aprendi que existe uma rede federal de educação nas áreas profissionalizantes, científica, tecnológica. Na educação, existem instituições que compõem esta rede federal de educação. Educação nestas áreas, profissional, científica e tecnológica. E aí, quais são as instituições que compõem esta rede? Precisa decorar. Os Institutos Federais de Educação, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Cefet Rio de Janeiro, o Cefet Minas Gerais, o Colégio Pedro II. E também temos as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Grande parte delas, como nós vimos, possuem autonomia, porque tem natureza jurídica de autarquia, tá? Com exceção de uma das instituições indicadas no caput do artigo 1º, ou seja, as escolas técnicas, porque as escolas técnicas estão vinculadas às universidades federais. Fechou? Vamos seguir. Partimos então agora para o artigo 2º. O que temos no artigo 2º da nossa Lei Federal 11.892? Temos a definição, características de uma das instituições que compõem a rede federal de ensino. Qual? Os institutos federais, tá? O que temos que saber sobre os institutos federais? A lei, na verdade, vale a pena mencionar, grande parte dos artigos da nossa Lei 11.892 definem os institutos federais de educação, tá? Temos alguns artigos que trabalham também o Colégio Pedro II, temos um artigo que se dedica à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas grande parte dos artigos da nossa lei
eles definem, caracterizam, também definem a organização interna, objetivos, finalidades dos institutos federais de educação. Então, o que nós já sabemos sobre os institutos federais? Que eles compõem a Rede Federal de Educação nas áreas da tecnologia, profissional e científica, que tem natureza de autarquia, portanto, possuem autonomia administrativa, financeira, patrimonial, autonomia didático-pedagógica, é importante mencionar. E estes institutos federais, de acordo com o artigo 2º, são instituições de educação superior, básica e profissional. Apresentam-se como entidades de educação pluricurriculares, ou seja, oferecendo diversas áreas dentro, né, da educação profissional e tecnológica, e também são multicampi, ou seja, os institutos federais, eles possuem vários campos, unidades, né, unidades de educação descentralizada. Então, ele tem esta característica, multicampi. Especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, conjugando conhecimentos técnicos, tecnológicos, com suas práticas pedagógicas. Então, é o que encontramos no artigo 2º, a definição e as características dos institutos federais. Nos parágrafos do artigo 2º, ainda vamos encontrar as seguintes orientações. Para efeito da incidência das disposições que regem regulação, avaliação e supervisão, então, para efeito das normas sobre regulação, supervisão e avaliação dos institutos federais, os institutos federais são equiparados a universidades federais. Portanto, quando o Ministério da Educação regula, quando o Ministério da Educação faz uma supervisão, quando o Ministério da Educação avalia um instituto federal, ele segue os mesmos parâmetros, né, as mesmas normas instituídas para universidades federais. Não esqueçam, para efeito de avaliação, supervisão e regulação das instituições de ensino, os institutos federais são equiparados a universidades federais. Pode cair na tua prova. E os institutos federais, por terem autonomia didático-pedagógica, os institutos federais, eles são autarquias. Então, eles possuem autonomia, inclusive autonomia didático-pedagógica. Estas instituições, elas são acreditadoras, elas são certificadoras dos seus cursos profissionalizantes. Portanto, a certificação, o certificado, né, de conclusão de um curso profissionalizante é dado pelo próprio Instituto Federal. Por quê? Porque ele tem autonomia didático-pedagógica para certificar as competências profissionais, certificar que fulano de tal concluiu um curso no Instituto Federal, então ele acredita, né? Ele certifica aquela pessoa como profissional naquela área, tá? Também interessante, já vi questões de prova nesse sentido. Ainda no artigo 2º, temos a seguinte orientação, que os institutos federais terão autonomia, já sabemos disso, inclusive autonomia didático-pedagógica. Portanto, ele pode criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial. Então, nos limites da área de atuação territorial, o Instituto Federal, ele poderá criar cursos e extinguir cursos, porque ele tem autonomia administrativa, autonomia didático-pedagógica.
e pode ainda registrar diplomas. Acabei de falar, o Instituto Federal, ele é acreditador. O Instituto Federal, ele é certificador da competência profissional, ou seja, ele emite o diploma, o certificado de conclusão dos cursos por ele oferecidos, mediante autorização de um órgão superior, que nós vamos conhecê-lo lá na frente com mais detalhes, o órgão superior de administração, né? Quem é? É o Conselho Superior do Instituto Federal. Nós vamos conhecer lá na frente a composição do conselho, quem preside o Conselho Superior é presidido pelo reitor do Instituto Federal, então maiores detalhes vamos ver um pouco adiante. Aplicando-se no caso da oferta de cursos à distância, o Instituto Federal poderá oferecer cursos à distância, educação à distância, porém deverá seguir legislação específica para os cursos à distância. Fechou? Muito bem, cai em prova. Vamos a uma questão. Instituto Federal. Segundo o previsto na Lei 11.892 de 2008, assinale a alternativa o quê? Incorreta. Assinale a alternativa incorreta sobre os institutos federais. Letra A. Trata-se de instituições de educação superior? Ok. Básica? Ok. Profissional? Ok. Pluridisciplinar? Não. A lei falou o seguinte: pluricurricular e não pluridisciplinar. E multicamp, correto, mas realmente o pluridisciplinar não está na letra da lei, porque o artigo 2º o caracterizou como pluricurricular, tá? Então, não gostei da letra A. Vamos para a letra B. Os institutos federais terão autonomia? Sim. Tem autonomia, autonomia administrativa, financeira, autonomia didático-pedagógica, autonomia disciplinar para punir os seus servidores quando da prática de atos, né, de infrações administrativas. Então, ele tem autonomia. Autonomia patrimonial também, ok. E, tendo autonomia, ele pode criar e extinguir cursos? Pode, nos limites de sua área de atuação territorial, com certeza, nos limites de sua competência, né, territorial, de sua atuação territorial, o Instituto Federal pode criar e extinguir cursos nos seus campos, tá? É possível. Letra C. No âmbito de sua atuação, os institutos federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais? Sim, porque o Instituto Federal, ele oferece cursos profissionalizantes na área superior, básica, profissional, né, técnica profissional, e o Instituto Federal, tendo autonomia didático-pedagógica, ele vai expedir o diploma, né? O diploma de conclusão, né? O diploma que certifica a conclusão do curso, e tem autonomia para fazer. Portanto, a letra C está correta. Letra D. Possuem autonomia para registrar diplomas dos cursos por ele oferecidos, com autorização do seu órgão superior, chamado como Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos à distância, legislação específica. Portanto, letra D também está correta. Letra E. São especializados na oferta de educação profissional e tecnológica. Correto. Nas diferentes modalidades de ensino. Correto. Fundamentando-se na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas. Correto. Então, eu vou ficar como incorreta, o enunciado está pedindo a incorreta, eu vou ficar realmente com a letra A. Todas as demais alternativas estão absolutamente perfeitas. A letra A tem o probleminha na palavra pluridisciplinar, porque o artigo 2º caracterizou o Instituto Federal como pluricurricular. Fechou? Vamos a mais uma.
Gabarito letra A, confirmado. Mais uma questão de Instituto Federal. De acordo com o artigo 2º da Lei 11.892 de 2008, letra A, os reitores dos institutos federais terão autonomia para criar cursos nos limites de sua área de atuação, observadas as peculiaridades de cada região geográfica nacional? Errado. O que nós vimos no artigo 2º? Que o Instituto Federal, não necessariamente o reitor, pode ser outro órgão, né, de deliberação interna, não necessariamente o reitor, tá? Os institutos federais, eles têm autonomia didático-pedagógica, portanto, eles podem extinguir ou criar cursos, né, desde que dentro da sua área de atuação territorial, né? Então, não gostei da letra A. Vamos a B de bola. Para efeito de avaliação e regulamentação das instituições e dos cursos de educação de nível médio, os institutos federais se equiparam às universidades federais? Errado. Nós vimos no artigo 2º, seus parágrafos, que os institutos federais estão equiparados a universidades federais para quais efeitos? Regulação, supervisão e avaliação das instituições de ensino. Portanto, quando o Ministério da Educação ele faz uma avaliação, né, de um instituto federal, ele faz a supervisão de um instituto federal, ele define regras, regula o funcionamento de um instituto federal, ele segue as regras de uma universidade federal. Portanto, para efeito de avaliação, supervisão, né, e regulação, os institutos federais são equiparados a universidades federais. Letra B de bola, fora. Letra C. O Ministério da Educação será responsável pela escolha de 2 dos pró-reitores de cada instituto federal que devem ser servidores efetivos. Errado. A partir do artigo 12, nós vamos ver a escolha dos pró-reitores. São 5 pró-reitores. Eles são nomeados pelo reitor do Instituto Federal com base em alguns requisitos, né? Sim, ele tem que ser servidor efetivo do plano de carreira do Instituto Federal, mas além disso temos outros requisitos e são nomeados pelo reitor do Instituto Federal. Letra D. No âmbito de sua atuação, os institutos federais exercerão o papel de instituições de ensino acreditadora e certificadora de competências profissionais. Sim, porque o Instituto Federal de Educação, ele oferece cursos profissionalizantes, né? Cursos na área tecnológica e profissional, e tendo autonomia didático-pedagógica, ele vai expedir os certificados, os diplomas de conclusão dos cursos, né, definindo competências profissionais, certificando que aquela pessoa se formou no curso profissionalizante tal, portanto, ele é profissional naquela área tecnológica, naquela determinada área profissional. Então, gostei da letra D de dado, nosso gabarito, fundamento legal, artigo 2º, parágrafos da nossa Lei 11.892. Vamos a mais uma questão. A respeito da Lei 11.892 de 2008, assinale a alternativa correta, letra A. Para efeito da incidência das disposições que regem regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais? Sim, para efeito de regulação, avaliação, supervisão, são equiparados a universidades federais. Vamos ver as outras. B de bola. Ele quer a correta. B. Os institutos federais são instituições de educação superior e profissional. Faltou básica, né? Superior, básica e profissional. Faltou a palavrinha básica.
artigo 2º da lei. Pluricurriculares, ok. Multicamp, ok. Especializados na oferta de educação profissional, tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, conjugando conhecimentos técnicos, tecnológicos com práticas pedagógicas. Tá tudo perfeito, mas está faltando lá no comecinho. Os institutos federais são instituições de educação superior básica e profissional. Então, tá faltando, não curti a letra B, não vou ficar com a letra B, porque não é o conceito, a definição exata que está no artigo 2º. Letra C. Ainda que, no âmbito de sua atuação, os institutos federais não exercerão o papel de instituições ainda que, errado, os institutos federais são instituições acreditadoras e certificadoras de competência profissional. O item está errado ao dizer que não exercem esse papel. Errado, a letra C, fundamento, parágrafo 2º do artigo 2º da nossa lei. A letra C já vimos, letra D. Os institutos federais terão autonomia? Correto. Para criar e extinguir cursos? Sim. Nos limites de sua área de atuação territorial? Perfeito. Mas não para registrar diplomas? Errado. O Instituto Federal ele tem autonomia para criar e extinguir cursos e registrar os diplomas dos cursos que ele oferece com autorização do seu Conselho Superior. Não gostei da letra D. Letra E. As escolas técnicas vinculadas às universidades federais, ok, tudo certinho, são estabelecimentos de ensino que não pertencem à estrutura organizacional das universidades federais? Errado. Esse não aqui, ó, está errado. As escolas técnicas, olha, escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Elas estão o quê? Vinculadas, ou seja, elas pertencem à estrutura organizacional das universidades federais, porque as escolas técnicas vinculadas às universidades federais não possuem o quê? Autonomia. Estão vinculadas, pertencem à estrutura organizacional da Universidade Federal. Portanto, né, eu gostei da letra A, vou ficar com a letra A. Vamos confirmar o gabarito, confirmou tudo no artigo 2º da nossa lei 11.892. Fechou? Vamos seguir? Agora, vamos entrar, e eu vou deixar isso já para o próximo bloco, vamos entrar no capítulo 2. Lembrando que o artigo 3º, ele fala da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O artigo 4º, ele fala do Colégio Pedro II, mas como eu comecei pelos institutos federais, eu vou seguir no assunto institutos federais. No próximo bloco, eu vou trabalhar o capítulo 2, vou trabalhar os institutos federais, quais são os institutos federais, a sua estrutura organizacional e mais lá na frente, depois de encerrarmos os institutos federais, é que eu vou falar do Colégio Pedro II e da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Artigo 3º, artigo 4º, eu joguei para o final dos institutos federais. Vamos esgotar o assunto institutos federais para não quebrar o raciocínio e, na sequência, o Colégio Pedro II e as outras instituições apenas mencionadas pela Lei 11.892. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.